Boa noite a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer aqui ao professor César Lavoura, meu amigo, professor César, que gentilmente me fez o convite já para também participar deste movimento de inclusão, que o professor César organiza com maestria, com muita dedicação, e eu não preciso dizer, isso é evidente, como pessoa com deficiência, já aceitei imediatamente participar, e também gostaria aqui, na pessoa do professor Fábio Franco Pereira, nosso coordenador, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa, e agradecer sempre a gentileza também do meu amigo professor Fábio, sempre extremamente gentil, assim como a professora Lidiane, que está sempre aqui nos apoiando nesta caminhada. Eu falo aqui duas questões que me parecem importantes. Eu sou professor nesta casa há 26 anos. Sou professor de ética profissional, de filosofia, de introdução ao direito e história do direito. Digo que falo com imenso orgulho. Esta casa não é a casa onde eu me formei, mas é a casa que me acolheu e que me acolhe e com a qual eu tenho imenso respeito. Eu digo que a Universidade de São Paulo, onde eu me formei, é a casa que me ajudou ao conhecimento, e esta casa me acolheu e me acolhe, e pela qual eu digo, eu não sei qual eu tenho mais carinho, então eu tenho um imenso carinho pelas duas. A FMU é parte da minha vida. E quando o professor César também me convidou para falar algumas palavras a respeito desse tema de inclusão, empregabilidade da pessoa com deficiência, os desafios e perspectivas para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, eu, como professor de filosofia, me veio à mente tecer algumas palavras a respeito não só da minha vida profissional, que eu acho que caberia aqui sem nenhum exagero ou tirando aqui a questão talvez egoísta, mas me parece sempre uma possibilidade de tecer algumas palavras, mas também citar aqui uma questão filosófica a respeito de um filósofo que me parece que traduz muito essa questão da pessoa com deficiência. Quando a gente olha a Lei 13.146, que é a lei que faz referência também ao professor Fábio com respeito à lei específica que trata de pessoa com deficiência, esta lei fala em vários direitos, direito à vida, direito à saúde, direito ao transporte, à mobilidade, etc, etc, etc. Como advogado, eu não gostaria, nesse momento, de tecer palavras a respeito desta lei, mas citar uma questão que está muito próxima, me parece, com Epicuro, que é um dos filósofos com os quais eu trabalho, ou com o qual eu trabalho por conta da minha cátedra de filosofia nesta casa há muitos anos. E o Epicuro é um filósofo grego que nasceu no século IV, em 341, e morreu em 270. Esse filósofo, ele é considerado por muitos como um obscuro. E eu acho que chama o Epicuro de obscuro aqueles que efetivamente talvez não tenham tido uma preocupação em ler Epicuro. Sem querer aqui fazer uma exposição extensa sobre Epicuro, mas apenas traçar algumas questões que me parecem muito interessantes, até em relação ao tema que nós tratamos aqui. O Epicuro, quando fala, portanto, na sua filosofia, ele nos fala sobre uma estilística da alma. E eu acho muito bonita essa preocupação. Epicuro, entre outras coisas, ele era uma pessoa que sofria de cálculo renal intenso. Eu imagino uma pessoa que no século IV a.C. sofresse de cálculo renal.
Hoje, as pessoas que sofrem de cálculo renal sofrem muito, não é? Todas as pessoas que têm problemas dessa ordem. Eu imagino alguém no século III. E esse filósofo deixava de lado a questão da dor para propor para nós uma questão que ele chamava de um tetrafármacon, ou seja, os 4 remédios da alma. E Epicuro, entre outras coisas, ele nos fala muito da resistência à crise do seu tempo e à própria crise pessoal, porque ele viveu num período onde a situação política não era uma situação favorável, era uma situação de uma Grécia invadida. E ele, pessoalmente, tinha o problema pessoal de saúde com relação ao cálculo renal. E ele colocava a questão sempre da felicidade como essência da vida humana. Então, eu diria que entre os direitos que estão propostos na lei, nós poderíamos falar de um direito à felicidade, não é? Me parece que esse é um aspecto muito importante e eu, como pessoa com deficiência, posso atestar isto. Para o deficiente, o tempo, a felicidade, o valor é muito mais intenso do que para as pessoas que, vamos dizer, que não têm um tipo de deficiência. Para aquele que, de alguma forma, tem uma limitação, seja ela qual for, ela é uma limitação onde, muitas vezes, o termo felicidade ganha uma dimensão que não ganha para a maioria das pessoas. E o Epicuro coloca a felicidade como evitar a dor e buscar o prazer. Mas ele nos fala de um prazer que não é esse prazer mundano, vamos dizer assim. O prazer de que nos fala Epicuro é um equilíbrio da alma, ser sereno, viver sereno, e ele acrescenta, morrer sereno. Então, esta serenidade da vida, esta felicidade que o prazer nos dá, ou que buscar esse prazer entre a serenidade de viver. O deficiente físico, ou a pessoa com deficiência, não só física, mas qualquer outro tipo de deficiência, tem sempre uma preocupação muito intensa com essa serenidade, com essa tranquilidade. E o Epicuro nos dizia, viver sereno, estar sereno, é sempre buscar uma equidistância das paixões, entre elas da dor. É poder suportar as adversidades da vida. E ele sugere que o homem deveria recolher-se ao seu jardim interior. No seu jardim interior, lá com os seus amigos, ele teria oportunidade de discutir a vida, de discutir todas as situações da vida e, entre elas, adquirir conhecimento e sabedoria. E por que ele fala isso? Ele fala que conhecimento e sabedoria proporcionaria ao homem essa apreensão do mundo a partir da razão. O homem é um ser racional e ele pode assumir e compreender o mundo e entender o mundo. E aí ele conclui, a mesma razão que explica o mundo, explica o homem como parte deste mundo. Portanto, o homem não está fora dessa questão. E ele vai além, ele coloca o mundo que havia sido proposto para ele até aquele momento, especialmente por Demócrito, que nos fala de um atomismo e de uma fatalidade. E o Epicuro conclui, ora, a mesma razão que é capaz de entender o universo, que é capaz de entender, portanto, de aprender o mundo racional e entender o universo mecânico, e o universo é um mecanismo fatal, porque as coisas acontecem sempre da mesma forma. Ele diz, o atomismo responde uma série de coisas, mas responde também que neste espaço há espaço para o homem. No mundo mecânico há espaço para o homem. E cabe o homem com seus projetos, diria Epicuro. Os nossos projetos, o projeto do homem. E ele vai e diz, o atomismo de Demócrito explica tudo, só não explica que o homem deve ficar inerte à fatalidade do mecanismo. Ora, esta fatalidade do mecanismo do universo é uma fatalidade com a qual nós não temos a menor possibilidade de discutir. E esse mecanismo, portanto, nesse mecanismo, diria ele, cabe espaço para o desvio. O desvio, porque a fatalidade pressupõe sempre a possibilidade do homem desviar-se do seu destino, diria Epicuro.
Ora, sendo o homem livre, ele pode agir contra a fatalidade das coisas e inventar o seu projeto de vida. Ora, se o mundo, como diria Demócrito, é uma fatalidade porque os átomos sempre são da mesma forma e tudo acontece da mesma forma, o homem, sendo livre, ele é capaz de estabelecer o seu projeto de vida, o seu dever ser, e nesse espaço cabe o homem. Portanto, o homem é capaz de determinar o seu itinerário, a sua vida, o seu projeto de vida, e nesse sentido, ele vai dizer que não existe adversidade externa que decida o nosso projeto pessoal, porque o nosso projeto pessoal é intransferível, diria Epicuro. Ora, essa intransferibilidade, então ele fala, se existe uma fatalidade e o meu projeto é intransferível porque é meu, porque alguns dizem o meu destino é meu, ok, é meu porque há uma fatalidade, mas esse destino cabe, portanto, o homem e cabe a felicidade do homem. O homem passa a ser, portanto, a felicidade passa a ser não uma questão... É uma questão não espontânea, diria ele, mas é, antes de tudo, uma conquista. Portanto, Epicuro nos coloca sempre o homem com a possibilidade de traçar um resultado, uma luta interior, um ser com autodomínio, com autodeterminação, capaz, portanto, de estabelecer a sua vida, o seu projeto, o seu dever ser. A estilística da alma, diria ele. E ele conclui propondo uma situação que ele chama de um tetrafármacon. E nesse tetrafármacon ele coloca 4 situações. Primeiro, não há nada que temer quanto aos deuses. Os deuses estão lá. Os deuses acabam, e ele fala, portanto, de uma Grécia ainda, que há ainda um resquício muito intenso da mitologia. Os deuses não influenciam ou eles criam as questões, estão lá. E ele diz, não devo temer a morte é uma fatalidade. O homem é um ser cuja única certeza possível é a morte. Nós podemos escapar à dor, diria ele, porque a dor está exatamente nessa diversidade, a dor está exatamente nessa autonomia, e conclui que a felicidade é possível. Ora, a felicidade, portanto, estaria dentro dessa questão que Epicuro chama desta possibilidade de autodeterminação do homem. O homem é capaz, portanto, como ser racional, entender o mundo e, portanto, estabelecer a sua estilística, a sua alma. Pois bem, colocado Epicuro, e por que a escolha de Epicuro? Não é? Eu entendo, até sendo uma pessoa com deficiência, e vivendo já na altura dos meus 60 anos, vivendo já e tendo vivido um século, nascido no final do século XX e já vivendo boa parte do século XXI, o que nós observamos existe uma grande mudança, existe uma grande perspectiva de transformação, e isso é inegável. É inegável, portanto, a legislação brasileira, por exemplo, a partir da Constituição de 88, que garante, inclusive, uma série de direitos e uma lei específica para tratar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Como professor de Direito e de Filosofia, eu sempre me preocupo muito com a questão da efetividade das leis. Se é necessário que nós estabeleçamos uma lei específica para tratar de um assunto, é porque esse assunto ainda incomoda, porque esse assunto ainda depende de uma série de questões, e entre elas a necessidade de firmar ou afirmar direitos, que é o que nós vemos aqui. Não é? É um projeto ou projeto de vida, a estilística da alma do deficiente, por certo, é diversa de qualquer outra. E aqui fazendo uma referência específica à questão de inserção no mundo e a possibilidade da alusão, inclusive, dessa inserção do deficiente, por exemplo, no mercado de trabalho. Eu tenho, como eu disse no início, uma trajetória de 26 anos nessa casa e já tive também oportunidade de trabalhar, não na área acadêmica, mas na área da advocacia e outros lugares. E o que a gente repara muito, e eu posso aqui, e afirmaria um testemunho aqui, é de que a pessoa com deficiência precisa muito, extremamente,
deste tratamento igualitário. Esse tratamento, professor Fábio Franco, que eu atesto e não tenho a menor dificuldade em dizer que eu tive aqui desde o começo da minha vida profissional. E isso faz toda a diferença, absolutamente toda a diferença. Então, para as pessoas que estão aqui e que eventualmente trabalham com esse tipo de situação, eu digo, é uma necessidade muito grande de não de tratar como diferente, mas como igual. Eu tenho aqui professores, por exemplo, o próprio professor César Lavoura, que foi meu aluno, e outros professores aqui que foram meus alunos, e sabem disso. Há um tratamento absolutamente igualitário, e isso faz uma enorme diferença. Faz a diferença, por exemplo, de um sucesso profissional de uma pessoa com deficiência. Absolutamente diferente. Não é ser tratado como um deficiente, mas como igual. Inclusive, nós encontramos no artigo 4º dessa legislação a igualdade. Isto faz diferença. Eu falo, inclusive, no meu testemunho, sem nenhuma cabotinagem, porque acho que isto é importante, até quando se traz à baila esse tipo de discussão. Ser tratado igual como igual faz uma diferença brutal no próprio desenvolvimento. E eu falo da minha situação, uma casa como essa, onde, sendo pessoa com deficiência, eu, durante longo tempo, fui e continuo sendo líder de um departamento de humanidades, pelo reconhecimento dos meus coordenadores, dos meus amigos, dos meus colegas. Isto, para uma pessoa com deficiência, faz uma enorme diferença. Porque jamais se questiona a questão do diferente. O diferente eu sei que eu sou, basta que eu me olhe, basta que eu sinta no próprio corpo. Mas na atividade normal, jamais isso passa. E não passa porque aqueles que estão ao redor sempre tratam do mesmo jeito. Nunca, em nenhum momento, aparecer uma divergência ou um tipo de tratamento que não seja este. Então, até finalizando aqui, sem me alongar nessa questão, eu daria também, trazendo Epicuro e retomando essa questão, há um direito à felicidade que qualquer pessoa tem, e as pessoas com deficiência têm e necessitam disso, e eu diria que o direito à felicidade começa pela igualdade, mas uma igualdade efetiva. Não é simplesmente dizer, tem direito. Por exemplo, nós saímos na rua e alguém vai lá e usa a vaga do deficiente porque é só para ficar 5 minutinhos. O deficiente chega, eu não uso porque muitas vezes eu não preciso, porque eu não tenho necessidade de abrir a porta a 90 graus com uma cadeira de rodas. Quem tem e tem a necessidade de uma cadeira de rodas precisa da vaga. E eu sempre digo, não é por causa da vaga perto do elevador. A abertura da porta é fundamental. Eu tenho uma deficiência média. Eu posso, inclusive, entrar no meu automóvel abrindo um pedaço da porta. Outras pessoas não podem. Esta igualdade reconhecida, esta efetividade da lei, que eu acho que é fundamental, isto é uma garantia à felicidade. Então, eu sempre acho importante, por isso que eu trouxe Epicuro aqui nessa discussão, a felicidade. Nós somos iguais, nós somos direitos, nós temos todos o direito de sermos tratados com igualdade e temos, sim, o direito de sermos felizes. Eu não tenho a menor dúvida. Então, eu sempre chamo Epicuro nessa questão. Não é obscuro coisa nenhuma. Essa estilística da alma do Epicuro, vencer a dor, suportar a dor e, como diz ele, ser feliz. Esta é a trajetória do ser humano, essa é a trajetória de nós todos, penso eu, e aqui falando como uma pessoa que é exatamente colocada no problema. Muito obrigado.